Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o eixo Gêmeos-Sagitário. Esse foi um dos vídeos que eu fiquei devendo ali do período em que eu gravei vídeos sobre gêmeos, né? Além do vídeo sobre mentalismo, que sim, eu vou gravar, entre outros que possam surgir aí a respeito do signo de gêmeos. Eu já tô totalmente atrasada no meu plano inicial, então seguimos. Fato é, para mim, o eixo Gêmeos-Sagitário é o eixo da comunicação e do conhecimento. Então, a gente está falando de dois signos mutáveis, né? Gêmeos é o mutável de ar. Para mim, o signo que mais representa o movimento, porque além de ele ser do elemento ar, ele é mutável, que também representa flexibilidade, transição entre estações do ano, né? Ele representa a mente, o intelecto. A casa 3, que é a casa análoga a Gêmeos, é uma casa da primeira infância, quando você sai ali do pequeno núcleo social da sua família e começa a interagir com outros da sua idade, né, as crianças do prezinho, as crianças ali do início da alfabetização. Ele fala sobre estudos, mas esses estudos mais básicos. É um lugar na astrologia onde a gente vai olhar para tudo que é múltiplo, mas é colateral, é como você, ou entre iguais, né? Então, tios, irmãos, primos, aquilo que representa mais de um, né? Se você tem tio, é porque os seus pais, um deles pelo menos não era filho único, tinha mais de um, ele tinha um irmão. Se você tem irmãos, você não é filho único. E primos, enfim, você não é o único neto, seja lá de que vovô que você está falando. Então, Gêmeos tem essa ideia de multiplicidade. Traz essa ideia também de trocas. Então, eu tô trocando ideias, conversas, é propriamente dita comunicação falada, principalmente, né, regido por Mercúrio. Então, essa superficialidade, mas não de uma forma ruim. A gente está falando de superfície como algo vasto, vasto de possibilidades. E trata, por exemplo, quando a gente está falando de espaços físicos, o seu bairro, a sua pequena comunidade ali, né, o local onde você vive. Como é um signo regido por Mercúrio, trata dos pequenos trajetos que você faz no dia a dia, aquilo que é corriqueiro, que está ao alcance dos seus braços, né? Os próprios braços e mãos são os locais do corpo onde a gente tem a simbologia de Gêmeos. É o raciocínio lógico, é quando você começa a aprender sobre a lógica da vida e das coisas, mas ele não é um signo que vai muito além disso. A simbologia dele é esse. Quem o convoca para ir além é o signo oposto, que é Sagitário. Então, se em Gêmeos a gente tem a ideia de informação, né, o dado, a informação, a fofoca, né, a notícia quentinha, em Sagitário nós temos a formação. Então, em Gêmeos, você vê que ele é regido por Mercúrio, a gente tem em Mercúrio uma figura mitológica, ele era considerado um deus meio que sem gênero, assim. Como Hermes, né, na mitologia grega, Mercúrio era também relacionado com o Loki da mitologia nórdica, né, o deus da trapaça. Então, por ser muito esperto, muito sagaz, muito furtivo, né, aí você vê a ideia de movimento de Gêmeos, que consegue se deslocar com certa agilidade ao ponto dos olhos das outras pessoas não perceberem. Ele também, e por ter essa ligação com a trapaça, com a coisa toda muito dúbia, não é claro do ponto de vista mitológico se ele era um homem ou uma mulher, então ele tem essa coisa meio agênero. E isso me faz remeter essa ideia de informação que dispersa, que corre, mas meio que sem tentativa de controle ou de ter uma ligação afetiva com ela. É falar por falar, é só dar a notícia. Em Sagitário, não é assim. Porque Sagitário já é um signo, é mutável, mas é de fogo. Então, ele demanda uma certa flexibilidade. Na verdade, quem demanda nele certa flexibilidade é Gêmeos, mas não. Ele é mutável, ou seja, ele tem essa qualidade, ele pode ser flexível. Mas, na verdade, a grande simbologia de Sagitário é oposta, ela é dogmática. É muito pouco flexível, né? Então, em Sagitário, a gente tem o fogo, mas é o último dos signos de fogo. Então, a gente tem em Áries a faísca que cria o fogo. Em Leão, já o fogo ali tomando alguma consciência. E em Sagitário seria o domínio do fogo, né? A ideia de dominar a si mesmo e tudo mais. Ele é ligado à ideia de formação já, né? Se em Gêmeos a gente tem a informação, em Sagitário a gente tem a formação. Porque se eu formo os pensadores, se eu formo as universidades, eu controlo, né? Aí a gente vê a ideia dos signos de fogo. As universidades e a religião são assuntos de Sagitário
Inclusive, porque as universidades foi algo criado pela religião, né? Então, um local onde você centralizava o conhecimento superior, né? Em Gêmeos a gente tem o conhecimento básico, o raciocínio lógico, a pré-escola, a alfabetização, aquele conhecimento basal. Em Sagitário você já tem um conhecimento mais elevado. Então, em Sagitário, teoricamente, você adquire um conhecimento capaz de te transformar e que demanda transformação em você. Então, se é o signo dos filósofos, da filosofia em si mesma, né? Um conhecimento que deve ultrapassar a barreira do conhecimento e atuar diretamente através de você, das suas ações, das suas atitudes. É um conhecimento que vem do alto, inclusive, em algumas vertentes. Então, se ele vem do alto, ele encarna através de mim para atuar na Terra, né? Essa é mais a ideia de Sagitário. E claro que isso tem uma luz e sombra. Eu parto do princípio que ele vem do alto, então eu tomo ele como verdade absoluta e ele vira um dogma, não podendo mais ser questionado ou transformado. E aí você cria certos limites. Então, a grande briga entre Sagitário e Gêmeos, quando a gente está falando de conhecimento e de informação, né? De linguagem até, os dois falam sobre isso também. Você tem essa disputa. Enquanto Gêmeos está sempre querendo ouvir uma segunda opinião, está sempre levantando as dúvidas, levantando os questionamentos, querendo pesquisar um pouco mais, ouvir uma segunda opinião, pesquisar um pouco mais, deixa eu ver esse mesmo objeto da outra marca, deixa eu ver essa mesma, sei lá, qualquer coisa, mas de outra vertente, né? É mais de um. Em Gêmeos você tem mais de um. O problema é que isso pode te conduzir para um lugar de dispersão total, onde você só quer multiplicar as opções, mas você não quer tomar uma decisão. Você amplia, mas você não consegue direcionar isso, você não consegue dar função a esse número de opções. Sagitário é o contrário. Ele acredita que o conhecimento veio do alto, lembra? Né? É um centauro com uma flecha. Ele tá aqui com a flecha já armada. Ele me fala para onde que eu solto. É quase isso, né, com Deus. Senhor, direciona aí meu arco que eu tô soltando a flecha. Ah, vai chegar em algum lugar. Isso é essa fé que Sagitário representa, né? Claro, isso é muito bom porque é o signo do foco, é o signo do otimismo, da esperança, da fé. Então, isso também colabora muito para Gêmeos, porque Gêmeos fica multiplicando as opções, mas detesta tomar decisões. Sagitário ama tomar as decisões, ele não queria nem olhar para as opções que Gêmeos está apresentando. Não. Eu já consultei minha consciência aqui, meu coração sabe o caminho, eu sei o que eu estou fazendo. Em contrapartida, ele também é um signo de expansão. Então, se em Gêmeos você tem ali o seu bairro, né, os seus pequenos trajetos, em Sagitário, até porque ele tem essa fé nas decisões que ele toma, você tem as grandes viagens, os grandes negócios que envolvem a globalização e a expansão dos horizontes, né? Você tem as trocas entre países, você tem o comércio exterior. No que dependesse de Gêmeos, ele ampliaria o mundinho de possibilidades dele no máximo até a feira do bairro. Não faria mais do que isso, entendeu? Então, para que houvesse grandes passos, grandes expansões, a energia de Sagitário também é necessária. Eu fico imaginando, claro, quando a gente pensa nas grandes navegações, por exemplo, havia algum estudo, alguma pesquisa, mas zero certezas, né? Foi muito também com base na fé de que aquilo daria certo. Um otimismo que envolve essas decisões, tipo, olha, essa é a jornada da minha vida, né? Não sei, não acho nem que passou isso pela cabeça, talvez, dos navegadores, mas fato é que eles estavam ali vivendo e decidindo e subindo no barco e caminhando, botando a rodinha nos pés ali, no caso, a água, né? No barco, e vazando, enquanto Gêmeos pode ficar preso num universo de e se's. Pô, mas e se a gente pegar uma tempestade? Pô, eu não sei o que eu vou encontrar quando eu chegar em tal lugar. E se a gente fizer uma viagem só até tal lugar? Pra meio que especular, né? Isso é muito Gêmeos. Como que vai ser até ali? E dali, de repente, a gente volta e se programa melhor e faz mais um pouco. Então, o eixo, né? É um eixo que trata do conhecimento, mas do avanço, da evolução necessariamente, e da comunicação, do conhecimento e das informações. Ele fala, então, sobre essas trocas. Em Sagitário você tem trocas também, mas tem uma questão mais dogmática. Eu vou ser criteriosa, eu quero controlar com quem eu vou trocar, e eu quero controlar o que é trocado, eu quero controlar... E não é à toa que as instituições religiosas, elas têm mesmo um regramento moral, elas têm um regramento social envolvido. Então, ela forma pensadores, ela forma ideias, ela forma comportamentos. A universidade faz a mesma coisa.
tanto para a luz, tanto para o bem, quando a gente pensa que é bom que sejam formadas, né, pensadores, que pessoas adquiram esse nível de conhecimento, quanto para o mal, porque você controlando discursos, você forma pessoas que pensam sempre do mesmo jeito, dentro da mesma ideologia política, por exemplo, dentro da mesma vertente religiosa, por exemplo, e aí você deixa de expandir porque você não está nunca usando os atributos de Gêmeos, né? Ouvindo uma segunda opinião, ouvindo uma outra cultura. O que será que aquela cultura pensa a respeito dessa crença que a gente tem aqui na nossa religião ou na nossa cultura? E aí você se fecha dentro do castelinho que você mesmo construiu, como instituição religiosa, como universidade. Então, onde você tem Gêmeos e Sagitário, você vai estar sempre transitando por isso. Até que ponto eu tenho que estar sempre levantando questionamentos internos e duvidando para poder passar por processos de evolução. Até que ponto eu tenho que ser mais focada e direcionada, né, e decidir tomar vertentes, direções na vida e abandonar as outras. Você não pode viver num eterno e si, buscando ouvir todas as opiniões para tirar uma certeza absoluta. Você não pode viver só sendo muito focada, sem considerar o que está ali ao seu redor, né? Eu gosto também de pensar no eixo Gêmeos Sagitário quando eu penso no livro Alquimista, do Paulo Coelho. Para quem não conhece a história, é o Santiago, e ele era um pastor de ovelhas ali numa cidade X, e ele tinha um sonho de ir para tal lugar, e ele viveu uma grande aventura, ele viveu mesmo uma jornada muito entusiasmática, muito expansiva para ele. Ele tinha essa coisa com os sonhos, com um tesouro que ele precisava encontrar, tudo. E depois que ele passa por toda esta jornada, ele acaba concluindo e descobrindo que o tesouro estava na cidade de onde ele saiu. E aí são muitas as observações, né? Então, a princípio, num ímpeto sagitariano, ele não considerou o próprio mundo que estava ao alcance dele. Mas para considerar o mundo ao alcance dele, ele precisou ir longe, ele precisou se afastar. Ele precisou ampliar os horizontes de consciência e de percepção dele, até para que ele voltasse a dar valor àquilo que estava ao alcance dos braços dele. Então, Gêmeos sem Sagitário é dispersivo, é como o Locke mesmo, é um trapaceirinho, é uma pessoa dúbia, né, de opiniões dúbias, que é tão flexível e adaptável que pode escorregar e se tornar um pouco duas caras, não ser fiel à própria alma, às próprias convicções internas. Além dessa dispersão e procrastinação que atrapalham no dia a dia. E Sagitário sem Gêmeos se torna uma pessoa muito dogmática, resistente às opiniões dos outros, às mudanças, especialmente quando a gente tem Mercúrio envolvido aí, e uma pessoa pouco aberta a se transformar, né? Uma pessoa pouco aberta a ouvir uma segunda opinião e, de repente, né, uma pessoa pouco aberta a fazer o que o Santiago fez, quando chegou lá e concluiu que o tesouro estava do lugar onde ele saiu. Você precisa de uma certa flexibilidade, uma certa humildade para reconhecer isso, e na sombra de Sagitário você não vai encontrar. Então é isso. Espero que vocês reflitam sobre onde vocês têm Gêmeos e Sagitário e que vocês aproveitem esse conhecimento. Até mais!